Chegou? Gravando. Caríssimos, caríssimas, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Estou compartilhando a tela aqui. Vocês estão vendo a tela agora? Sim. Tá. Hoje nós Bom vamos dia. falar de modelos comportamentais. Tá bom? Eu decidi dividir essa parte em dois pedaços. A gente acabou de fazer modelo preditivo e entrando em modelo comportamental, hoje vai ser a parte teórica, eu vou deixar a parte prática para a semana que vem. Eu não queria jogar tudo em uma semana, em uma hora, para ia ficar meio confuso. Então, eu prefiro gastar mais tempo explicando direitinho como é que o modelo funciona, para que serve, para vocês já irem pensando. Aí, semana que vem, eu achei alguns arquivinhos aqui bem interessantes, que eu já fiz esse tipo de análise antes, e a gente pode explorar eles com mais calma. Tá? Mas, basicamente, gente, modelo comportamental são essas figurinhas aí. São transações, tá? São pessoas fazendo alguma escolha de compra ou de seleção. É o famoso modelo de escolha, tá? Onde você monitora esses resultados para atingir um objetivo. Na hora que você atingir esse objetivo, você consegue monetizar a operação. Tá? De uma maneira bem simples, é basicamente isso. Para quem conhece aí, já ouviu falar, a história da fralda e da cerveja. Tá? Quem já ouviu falar dessa história meio lendária, é um exemplo clássico, é real, tá? Tem gente que fala que é lenda, não, mas é real. É o modelo do Carrefour, na época. E é um exemplo clássico de modelo comportamental. Então, vamos lá. Começando a brincadeira. Qual que é o objetivo de um modelo comportamental? É basicamente prever o comportamento futuro dado o histórico. Até aí, nada diferente de um modelo preditivo. Tá? Quais que são as vantagens desses modelos comportamentais que a gente vai entrar em detalhe agora? Ele te dá uma previsibilidade agressiva de demanda. Tá? E também te dá um input muito bom para marketing, tá? Em termos de fomentar o processo de escolha. Ele prevê também, você fazendo ele direitinho, numa granularidade, perdão, interessante, ele provê uma visibilidade granular, ou seja, ele te dá um conhecimento bem profundo do mercado. Tá? Aí, se você lembrar das 5 forças de Porter, tá? Você consegue entender exatamente o que é a competição, quais são as forças da competição, produtos semelhantes, produtos novos, força de fornecedor, você consegue ver exatamente aonde que eu vou ter necessidade daquele material, daquele produto. Tá? Fica muito interessante, mas para você chegar nessa visão, é um certo esforcinho, mas a gente chega lá. Vamos tentar mostrar isso para vocês na semana que vem. É um esforço replicável, tá? Então, se você tem mais de uma filial, tem uma matriz, 3, 4 filiais, você pode começar pequeno, e ele escala, ele replica muito bem, tá? E ele fomenta a convergência. Na hora que você entendeu exatamente qual é a maneira de escolha daquela tua audiência, você pode, digamos assim, tocar a manada para aquilo ficar cada vez mais desejável pela sua audiência. As desvantagens da brincadeira é que ele fomenta a convergência, tá? Então, se você não fizer direito, pode virar um par de antolhos na organização. Você só vende aquilo. Você pode negligenciar outras áreas de crescimento, tá? Vira uma muleta. Outra, não é exatamente uma desvantagem, mas 2 requerimentos grandes. O comportamento que você está modelando, o comportamento conhecido, ele precisa ser relevante para o negócio. E você requer volume transacional. Dá para fazer com poucas transações, mas ele fica realmente interessante quando você tem muito, muito volume. Tá? Então, esses modelos comportamentais assumem, a priori, que você tem bastante informação, que esse não é o primeiro modelo que você está fazendo, você não começa o seu negócio com ele. Tá? Você já tem um certo histórico de teste e erro
importantes para você poder alimentar o modelo. Tá? Já entrando em algumas aplicações aqui, esses modelos comportamentais eles acontecem muito para indivíduos. Eu vou voltar a esse ponto daqui a pouco. Ele foca muito no indivíduo. Então, por exemplo, tem um algoritmo chamado Market Basket Analysis, que é uma análise de carrinho de compra, que é muito utilizado em supermercado. Então, o foco é o indivíduo. Tá? O Coutinho vai fazer compra, joguei as coisas no carrinho de compra, e eu quero prever, baseado no meu histórico, tá? Que, dado aquele carrinho de compra, que mais que o Coutinho é provável de comprar? O Coutinho comprou arroz, feijão e legumes. Cara, sendo brasileiro, provavelmente ele tá montando uma refeição, então falta mistura, então vai entrar uma proteína na brincadeira. Tá? Então a probabilidade dele comprar, dada a escolha, né? Dada a oferta, comprar carne, por exemplo, é 95%, comprar frango é 89%, por aí vai, tá? Ou vice-versa. Então você consegue monetizar isso, você consegue fazer na parte de marketing vendas casadas. Tá? A gente vai entrar nesse detalhe aí. Eu vou falar especificamente de vinho, praticamente vinho importado e frango e camarão congelado. Tá? Eles beneficiam demais desse tipo de análise para supermercado. Porém, você consegue fazer esse tipo de análise aonde a transação não é escolha de compra, é uma escolha é um modelo de escolha. Então, por exemplo, para o pessoal da área médica, escolha de exames a serem feitos. Você consegue fazer bastante coisa a respeito disso, mas eu vou entrar nisso nos próximos slides. Tá? Utilizações possíveis. Tá? Aqui são alguns exemplinhos que eu estou pondo para vocês em termos de utilizações possíveis. Primeiro, transações de maneira geral podem ser particularmente financeiras, tá? Então, se você olha para a compra de cartão de crédito, o que a pessoa está comprando, o que ela está levando em consideração, qual que é o modo de pagamento, qual que é o processo de pagamento, qual que é o padrão de pagamento, tá? Isso é particularmente importante. Não sei se vocês lembram lá atrás, acho que na aula 1 ou na aula 2, eu estava falando, me perguntaram se podia usar modelo preditivo para poder montar uma DRE ou para montar fluxo de caixa. Falei, olha, fluxo de caixa, você tem que definir a variável melhorzinha, mas se a gente olhar uma variável como inadimplência, você olhando o histórico de transações daquele cliente, ou daquele fornecedor, daquele cliente, e de outros semelhantes dentro de um segmento, quanto tempo demora para ele pagar, você pode utilizar esse modelo comportamental. Tá? Eu mencionei isso na época, é basicamente você fazendo um modelo de associação para poder prever, dado um pagamento, como que a pessoa vai fazer depois, ou uma falta de pagamento, tá? Que também é um evento. Tá? Transações são baseadas em eventos, tá? Obviamente. No caso de varejo, foi o que eu falei, no caso de supermercado, tá? É o carrinho de compra. Vou voltar para a venda casada, que esse é mais importante, tá? Vou fechar os outros exemplos. Diga lá. Uma dúvida. Nesse caso que você falou da cesta de mercado, em que você compra feijão, arroz e em seguida viria uma proteína, você diz que isso acontece ainda na mesma compra? Porque eu entendo isso como importante você fazer essa associação para a mesma compra, enquanto ele está ali no site montando a listinha de compras que ele vai fazer. Agora, e quando isso são em compras separadas, em dias diferentes, isso tem o mesmo valor? Tem. Essa é uma pergunta ótima, muitíssimo obrigado. Porque tem dois espaços de tempo aqui. Tá? Você tem dentro da compra, então eu estou no shopping, desculpa, eu estou no supermercado comprando coisa. Tá? Então, o que você quer é aumentar meu ticket médio, você quer que eu compre naquele momento. Tá? Mas para você fazer isso, você tem que entender o meu comportamento e falar, olha, realmente, tem um modelinho chamado RFM que a gente vai mostrar daqui a pouco.
Fazendo os dois em conjunto, você entende mais ou menos quando que eu vou estar comprando. Tem duas opções, tá? Você fazer isso offline, que é o modelo mais tradicional. Você sabe, olha, mais ou menos nesse horário, tem muita gente comprando arroz, feijão e legume, então aí eu vou vender carne, vou fazer uma propaganda de carne interna no supermercado naquele momento, tá? Então você sabe que há uma probabilidade alta da venda casada, estamos falando agora da venda casada, tá? De vender carne, então você vai fazer alguma coisa a respeito. E tem diversas empresas, eu acho que no Brasil nem tanto, tá? Mas lá fora, na Ásia em particular, isso já está acontecendo faz uns 5 anos. Onde você coloca uns totens dentro da loja, dentro do supermercado, e você identifica a pessoa. Então você sabe que a Silvana está lá, que o Coutinho está lá, tá? Ou aquele, não exatamente o Coutinho, a Silvana, tá? Mas um consumidor ABC123 está lá dentro, e o perfil dele é fazer esse tipo de compra casada. É fazer esse perfil de compra. Então você começa a gerar campanhas de marketing imediatas, pontuais, é o que a gente chama de segment of one, direcionadas àquele usuário diretamente no celular dele. Tá? O totem, ele identifica que você está lá, avisa para o servidor, ó, essas pessoas estão aqui dentro da loja, você roda essas campanhas de marketing por pessoa, em tempo real, e dispara esses resultados. A gente vai entrar nesse detalhe um pouquinho mais para frente, tá? Então, o objetivo é você justamente notificar o consumidor daquela possível venda casada. Tá? Isso é muito mais fácil de fazer online via website também, tá? Rodrigo, Fala. seguinte, cara, agora você fez, eu pensei numa coisa aqui muito doida que está acontecendo. Por exemplo, minha mulher tem uma grande amiga que mora na China há muitos anos, né? E com esse negócio do Covid, né, tem essa questão da monitoramento, de onde as pessoas estão por causa do Covid, se você está perto e tal, não sei o quê. Quer dizer, ou seja, ela é monitorada 24 horas por dia e ela acha o máximo isso porque ela se sente mais segura por causa do Covid, né? Mas quando você começou a falar isso, eu pensei exatamente no celular. Quando você só falar sobre o supermercado, pensei exatamente no celular, não é nem o totem, né? A gente, na realidade, é monitorado pelo GPS do celular, onde a gente está o tempo inteiro, né? A coisa vai caminhar para isso, né? Sim, sim. E eu fiz um modelo para o G20, quando eu estava na Austrália, em 2014, tá, Lobo? Onde a gente fazia esse monitoramento em tempo real para a gestão de eventos. Tá? Só para te dar o exemplo, para quem se lembra, o G20 de 2012 em Londres, 2013 em São Petersburgo, teve um movimento muito forte chamado Black Bloc, onde teve muito quebra-quebra, muita coisa e tal. Então, quando estava sendo planejado o G20 na Austrália, houve essa preocupação em Brisbane de você ter muito quebra-quebra. Então, nós montamos um monitoramento em tempo real usando latitude e longitude, que na época era muito mais fácil de pegar via mídia social, tá? Via Facebook, via Twitter. Então, a gente sabia onde você estava. Mas quando a gente vai para o hierárquico lá, você vai conseguir entrar no detalhe da pessoa, não vai? Sim, sim. Eu sei que é você, Lobo. Tá? Aí você põe isso em escala, eu sei que é você. Tá? Claro que agora com o GDPR, LGPD, você tem que ter o consentimento para fazer isso, tá? Mas tecnicamente já é factível faz um bom tempo. Tá bom, obrigado. Desculpa aí distorcer Não. Isso é um ponto importantíssimo, tá? Esse é um ponto importantíssimo. Porque entra no modelo de escolha, tá? Me lembra de voltar isso, acho que no próximo slide eu queria falar entrar mais nesse detalhe, tá, Lobo? Que é você fazendo uma escolha que é basicamente inconsciente, tá? Quando você está andando na rua, por exemplo. Tá? Mas, voltando para varejo, se você olhar para o website, eu consigo rastrear aonde tá passando, o teu mouse está passando na tela. Então, eu sei o que você está vendo no site. Tá? Então, você olhou no canto inferior direito, que é um produto,
aí você olhou para o canto superior direito, que é um outro produto, aí você passou por cima de pagamento, apareceu o drop, aquela janelinha de pagamento, você olhou o preço, você pensou, então você consegue inferir o que a pessoa está pensando pelo movimento do mouse. A mesma coisa, não sei se vocês já viram, às vezes não é nem tão óbvio, tem pessoas no supermercado, em shopping center, que elas pegam 3, 4 pessoas e acompanham elas dentro da loja, dentro do estabelecimento. Dá para saber por onde que elas estão caminhando, o que é relevante. E vão mapeando essas pessoas. Tá? Então, você segue a pessoa e vai dando uns pontinhos para saber exatamente onde que aquela pessoa, por onde aquela pessoa passou. Isso é importante para poder entender o comportamento das pessoas sem fazer nada. Tá? Isso que o Lou estava falando. Tá? Vou pausar aqui, tá, Silvana, o ponto de venda casado, quero só pegar outras coisinhas. Tá? No e-commerce, a navegação do site, tá? Que é isso que eu estou falando, mas não só a navegação no site, naquele momento, mas é antes, durante e depois da compra. Então, você entrou no site, olhou lá, pesquisou um produto, que nem eu fiz Air Fryer, tá? Aí sempre aparece, quem comprou esse produto, também olhou tal coisa. Tá? Esse é o histórico de compras antes da compra. Tá? Então, você olha o que mais que as pessoas compraram. Então, você fala, olha, a premissa qual que é? Ô, Coutinho, você está olhando essa Air Fryer? Beleza, cara. No frigir dos ovos, eu quero que você compre alguma coisa comigo, de preferência agora. Então, se você não quiser comprar Air Fryer, olha o que mais que o pessoal que estava pensando em Air Fryer comprou. Mas compra, compra, compra. Então, isso aí é você vendo quais que são as opções na cabeça do Coutinho para tentar maximizar a probabilidade de compra. Aí o Coutinho falou, não, beleza, eu quero comprar uma Air Fryer mesmo. Aí eu vou olhar, eu olhei diversas Air Fryers, estou olhando o preço, estou olhando a prazo de entrega, promessa de entrega, aí já é durante a compra. Então você fala, olha, se você fizer essa compra agora, eu te entrego, se comprar esse produto agora, eu te entrego amanhã, eu te entrego em 3 dias. Tá? Ou esse vendedor, com esse produto, com esse preço, ele vai entregar para você dentro de um mês. Mas há a oportunidade de você comprar um pouquinho mais caro de uma outra pessoa o mesmo produto e eu te entrego em 2 dias, não daqui a um mês. Tá? E você vai monitorando essas escolhas. Feita a compra, você consegue analisar esse histórico de comportamento, o histórico de compras da sua malha como um todo, entender isso e refinar essas ofertas para o próximo ciclo. Tá? Agora vem modelo de escolha. Modelo de escolha, basicamente, são as escolhas que nós tomamos, sendo refletido nas transações do que a gente está fazendo. Tá? É uma escolha sendo refletida numa ação. A ação é a transação. Tá? A falta de ação, você não comprar, é uma transação. Você pode considerar como uma transação. Tá? Basicamente, como eu coloquei aqui no slide, são três frequências de modelo de escolha. No impulso, planejado e o que eu chamo de inerente ao indivíduo. Tá? Então, por exemplo, você está, voltando ao exemplo do supermercado, você está no supermercado, você entrou para comprar, eu, em particular, eu sou péssimo, ótimo com isso, tá? Minha esposa vive reclamando disso. Eu entro para comprar 3 coisas. Ela anota essas 3 coisas para mim, que senão eu esqueço, tá? Eu entro para comprar 3 coisas. No caminho, na prateleira, eu olho para a esquerda, eu olho para a direita e falo, legal, eu precisava disso, eu não lembrava. Eu vou e compro. Eu pego e ponho no carrinho. Isso é no impulso. Tá? O que mandaram eu comprar, o que está anotado na lista de compras, é o que é planejado. Tá? Ou seja, impulso é uma frequência muito alta, muito aleatória. Tá? Não é tão aleatório assim, você consegue prever isso, mas é uma frequência de compra muito rápida. Tá? Planejamento é uma frequência mais lenta, tá? Que você planeja, faz tipo compra do mês, tá? Ou compra da semana. E essa terceira frequência de inerente ao indivíduo
é o que ele vai querer comprar. Que às vezes, muitas vezes, aliás, essa frequência, esse modelo de escolha não é consciente, não está, digamos assim, você não está consciente dele no momento que você age. Por exemplo, olha, eu gosto de comprar orgânico, ao invés de comprar um produto muito processado. Tal produto qualquer. Dado a escolha, dado um certo nível de preço, eu preferiria comprar orgânico. Eu prefiro comprar produto de mais alta qualidade, mais baixa qualidade, por conta de preço. Preço é uma variável mais importante para mim do que qualidade. Qualidade é mais importante do que preço. Essas escolhas que são inerentes ao indivíduo, dependendo de situação, tá? São essas, uma frequência, e é o racional por trás da escolha. Aparece sempre, nem sempre consciente, mas para você poder realmente modelar isso, você precisa de um histórico muito grande daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos, voltando lá para trás na parte de segmentação. Tá? Isso é particularmente relevante quando você consegue chegar a esse nível de volume de dados, onde você consegue modelar modelo de escolha inerente ao indivíduo, aí sim você está jogando bola para poder prever, para entender comportamento. Tá? Voltando ao modelo de venda casada. Tá? Então, você precisa de três coisas. Você precisa do histórico de dados para gerar o modelo. Você tem que ter esse modelo pronto. No auto de compra, foi o que a Silvana mencionou antes, para poder aumentar o ticket médio. E o terceiro, o pessoal de marketing sabe disso melhor do que eu, é quando você toma ação. Você sai da escolha para tomar ação. E geralmente para isso é sempre bom, do ponto de vista do vendedor, ter uma campanhazinha de marketing. Pode ser uma notificação no celular, tá? Usando o Totem, coisa bem high-tech, falando, olha, Silvana, ou ABC123, tem uma campanha, tem uma promoção agora, se for lá no açougue e comprar a picanha, está com 10% de desconto nos próximos 30 minutos. Tá? Mas isso não é mais aquela história do cara falar no supermercado que a gente vai, não. Você está falando do cara mandar direto no meu celular isso, é isso? Isso, pode ser. Pode ser o cara falar no celular também, tá? Você sabe que naquele momento, naquela hora, naquele intervalo de tempo, historicamente, as pessoas que estão aptas a comprar picanha ou comprar carne estão ali fazendo compra. Tipo, depois da escola, antes do almoço. Tá? Esse tipo de análise aparece e aparece bastante. Tá? Então, tem um cara falando no microfone, olha, consumidores, pessoal, a picanha no açougue está com 10% de desconto. Ou o patinho está com 40%, está com 30% de desconto. Você provavelmente não quer comprar patinho, tá, Lobo? Você é mais um cara de picanha. Tá? Mas 30%, opa! Legal. Ou frango, que é um item tipo frango a passarinho congelado, está com 40% de desconto. Tá? Você, pô, legal, vou lá ver, não custa nada. Então, você atrai aquela pessoa para aquela área ali. Só que lá você vê que a picanha está com 10% de desconto. O que te levou lá foi o frango a passarinho. Você não compra o frango a passarinho, necessariamente. Você chega lá, você vê que a picanha está com 10%. Pô, picanha 10%. Pô, é sexta-feira à tarde. Pô, tá vindo o pessoal aí. Pô, a gente podia fazer uma carninha, né? Queimar uma carne. Pô, a picanha tá barato, você vai e compra a picanha. Ou seja, você estava lá comprando arroz, feijão e frango e salada para fazer almoço de sexta, tá? Ou a janta de sexta. Já pensou na picanha? Pô, picanha, só com picanha fica chato. Então, vamos comprar uma linguicinha toscana? Uma linguiça toscana tem cerveja? Carvão? Então, o cara já conseguiu modelar um evento na tua cabeça. Ele te favoreceu um modelo de escolha para você preparar, comprar ali, no impulso, uma coisa que você estava planejando para o dia seguinte.
Por que isso é importante? Você vai, se você for fazer o churrasco, você vai comprar picanha, vai comprar linguiça, vai comprar carvão, acendedor, cerveja, farofa, você vai comprar tudo. Pode não ser ali, dentro daquele supermercado, pode ser em outro supermercado, pode ser num açougue. Tá? A demanda será atingida, provavelmente, que o lobo quer comprar. O ponto do modelo comportamental é você trazer essa escolha para dentro do meu ambiente de controle, aonde você compra comigo. Perfeito? Esse que é o ponto, de você manipular uma palavra muito forte, você induzir esse comportamento para acontecer dentro da sua casa, tá? Dentro do seu estabelecimento. Coincidência, eu só pensava nessa palavra forte aí, cara, mas tudo bem, vamos fechar, é para indução mesmo. Tá? Mas também tem a parte de manipulação, tá? Mas aí a gente vê depois. Tranquilo? Então, esses são alguns exemplos. Outros exemplos, tá? E um exemplo que eu mencionei para vocês. Falando da parte de saúde, exames. A escolha não é do paciente, a escolha é do médico. Que exames ele vai pedir para você? Tá? Aí entra naquela área, não sei se o Laura está aí, o pessoal de saúde, onde você faz análise de que exames foram pedidos para aquela população. Tá? Eu fiz isso com o SUS no Rio de Janeiro, tá? 18 meses de dados do SUS. E você começa a ver que tem muito pedido de exame que, francamente, quando você passa aquela sequência de exames pedidas regularmente isso a gente vai ver semana que vem, que está com os dados, para um grupo grande de pacientes, você olha aquilo ali, no caso do código CID-10, tá? Qual que é o diagnóstico, você olha para aquela sequência ali e mostra aquilo para o médico, ele fala, olha, esses 4 exames aqui, desses 4, 2 com certeza, esse terceiro aqui, ele está pesquisando uma coisa muito particular, mas ele não tem, esse é um baita chute, tá? Não tem muita informação para poder pedir esse terceiro em particular. Esse quarto, cara, por que ele pediu isso? Não faz o menor sentido, porque os 2 primeiros já respondem a pergunta que o quarto está perguntando. Ele é redundante. Por que ele pediu? Se é redundante, por que ele pediu, né? Não pedindo, tem afeta o meu diagnóstico? Não. Ou marginalmente afeta. Tá? De uma forma ou de outra, eu posso reduzir meu custo de operação, não pedindo aquele exame. Tá? É um exemplo também de modelo comportamental, não do paciente, mas do médico, ou do grupo de médicos, tá? Ou daquela especialidade de médico. É um outro exemplo interessante. Tranquilo? Olhando aqui, deixa eu passar para o próximo. Aí tá. Volta aqui. Tá. Esse aqui já é um exemplinho prático. Antes de voltar para o exemplinho prático. Dúvidas aqui, gente, de venda casada, para que serve o modelo comportamental, como é que funciona, alguns exemplos. Antes de eu entrar para um exemplão pesado para vocês pensarem agora com meia horinha. Rodrigo. Dúvidas aqui? Opa, tudo bem? Aqui é o Thales. Deixa eu só te fazer uma pergunta. A respeito dessa questão dos exames que você comentou, eu entendo que, beleza, ele fez um exame e depois fez um que realmente não tem influência, ou então diz a mesma coisa que uma outra parte desse exame vai dizer. Mas não seria, sei lá, uma trava redundante? Por exemplo, quando a gente vai botar uma válvula num sistema, às vezes a gente coloca a válvula que vai fazer o trabalho e coloca uma redundância caso dê algum problema, correto? Não Correto. seria esse pensamento ou não? Ele, depois que você analisou, você viu que nesse exemplo específico, apesar do cara tentar se comportar dessa forma, não é relevante para esse tipo de conclusão. É exatamente esse o pensamento do médico, Thales. Quando eu estava fazendo isso para muitas cooperativas, tá? Médicas, eu questionei isso, tá? E os médicos olhando os pedidos de outros médicos, né? E o cara deve ter se visto ali, a médica deve ter se visto ali também, tá? Eu perguntei isso para bastante gente.
Eles pensam justamente isso. Ah, não, é verdade. Esses 2 exames aqui, eles respondem a minha pergunta. O terceiro é para avaliar essa possibilidade, que não é tão comum assim. E esse quarto é para garantir que eu não perdi nada. Ou seja, é uma válvula redundante. Perfeito? É exatamente esse o pensamento deles. Mas pensa assim, eu vou ter uma redundância muito grande no primeiro passo da investigação. É muito mais eficiente, e esse era o meu ponto para eles, faz só os 2 primeiros. Se você fizer só os 2 primeiros, o resultado que vier, se for realmente relevante o terceiro, você consegue identificar dos 2? Os médicos falaram, não, é verdade, você faz esses 2, pegou o resultado, você olhou, não, realmente o terceiro é relevante. Em quantos casos acontece isso? Basicamente uns 15%, uns 20% da população, eu vou pedir o terceiro. Então, cara, eu acabei de poupar 80%, 85% do meu custo nessa brincadeira. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Thales, é isso que eu ia te dizer o seguinte, por exemplo, eu fui um cardiologista de plano, aí o que acontece, a mulher não paguei a consulta, a mulher me pediu 5 exames, eu olhei e falei o seguinte, olha só, meu raciocínio é o seguinte, estatisticamente, como é que eu preciso de 5 redundâncias, 5 exames para poder resolver isso? Tá? Pô, eu só fiz 4, o último lá que eu não estava a fim de fazer, e não voltei mais mulher. Agora, o que acontece, tá? Você imagina o seguinte, essa é a diferença da Apivida, por exemplo, da Apivida e da Intermédica, que são verticalizadas para as outras. A diferença é o seguinte, a sinistralidade na Sul América é 80%, a sinistralidade na Apivida é 60%. Por causa disso, o resultado da Apivida já era é muito mais eficiente que a Sul América, por quê? Porque ela é verticalizada, porque ela consegue conter esse impulso do médico que o Coutinho está descrevendo aqui, entendeu? Entendi. Desculpa. Entendi. Não, mas beleza. É exatamente isso. É exatamente porque isso. Eu acho que também tem a questão desse assunto ser um grande tabu, né? A gente colocar também o conhecimento do médico como algo inalcançável, como algo muito sagrado, e a gente aceitar tudo que ele passa. Se o cara falasse, por exemplo, coma arroz com jasmim, a gente está comendo. Mas eu entendi essa questão da gente começar a questionar esse ponto, porque, deixa eu ver se eu entendi, ao invés de fazer essas redundâncias no começo do diagnóstico, na verdade, você transpôs essa redundância lá para o final para realmente, se for uma conclusão grave, aí sim você tem os dispositivos. Exato. Tá. Exatamente isso. Faz Então, ao sentido. invés de você pedir 5 exames agora, pede 2. Aí, em 10% dos casos, você tem que pedir 8 exames. Tá? Mas vai pedindo os outros exames à medida que você vai identificando que aquele paciente realmente é daquele grupo de risco em particular. Não pede 5 simplesmente por pedir. Tá? Tem mais um pede ponto 2. também. Exato. No tá? que o Rodrigo falou sobre as cooperativas, quem está pedindo, o médico que está pedindo, ele é sócio daquela empresa. É muito mais difícil a cooperativa negar para o próprio sócio algo que ele pediu. No caso das demais operadoras de saúde, elas têm total autonomia para escolher quais exames dos quais o médico solicitou que ela vai autorizar o paciente a fazer. Ela pode fazer isso, ela pode pegar a informação que o Rodrigo Coutinho está disponibilizando e negar. Se futuramente o médico alegar que foi negado, ótimo, porque o ônus recai também sobre a operadora, que é uma empresa que tem total capacidade de se colocar perante algum problema judicial futuro. Ela vai dividir isso junto com o médico, não vai ficar tudo no colo dele, né? Então, era isso. Tá? Então, esse modelo comportamental funciona também para isso, tá? E Thales, já que você falou de bomba de redundância, você consegue fazer o modelo comportamental de máquina também, tá? De taxa de falha, funciona que é uma maravilha para manutenção preditiva. Mas é assim, absurdo. Você consegue prever, você consegue utilizar o output de modelo comportamental de máquina, de falha, né? Para saber aonde
na linha você vai ter que colocar essa bomba para minimizar o problema. Tá? Funciona maravilhosamente bem para máquina também, tá? Não só para humanos. O modelo de falha de equipamento funciona particularmente bem. Tá? Mas vamos lá. Eu queria deixar essa meia horinha, 20 minutos aí, para dar um exemplo prático para vocês. Tá? Isso é meio que um dever de casa. Qual que é a situação? Eu sou gerente de um supermercado âncora, num shopping center, num centrinho comercial. Não pensa, tipo, mega shopping center, é uma coisa menor, tá? Quais que são os meus objetivos? Eu quero aumentar as minhas vendas no supermercado, tanto faturamento total, agora finanças, tá, gente? Tanto faturamento total e também o ticket médio. O ticket médio é, para cada compra, tá? É o faturamento dividido pelo número de compra, pelo número de vendas, tá? Vezes que você passou pelo caixa. Tá? Então, venda, faturamento. Eu quero aumentar faturamento. Tá? Não só no agregado, mas também na média. E aonde que eu vou abrir uma nova filial? Eu já tenho 3 supermercados, ou eu tenho uma malha de supermercados, tá? E eu quero expandir essa minha malha. Então, esses são os meus 2 objetivos. Pensa o chefe aqui, Marcelo Desterro, é o CFO, ele te pediu isso. Aí vamos lá, voltando para o modelo preditivo. Quais que são as fontes de dados ou as informações disponíveis que vocês têm hoje? Claras, já mapeadas. Tá? Isso não quer dizer que não hajam outras fontes de dados, aí eu vou ficar na curiosidade de saber o que vocês vão sugerir. Tá? Dados do ponto de venda. Tá? Caixa de supermercado. Tchutchum, tchutchum, tchutchum. Débito ou crédito, meu senhor? Débito, pagou lá. Então, eu tenho ali o que foi comprado naquele carrinho. Eu tenho as promoções do meu supermercado naquele momento. Tá? Eu tenho campanha, eu tenho o que você quiser. Tá? É a minha loja. Tá no shopping center, eu tenho o estacionamento do shopping, eu tenho as atrações do shopping, eu tenho programas de fidelidade. Pensa aí na infinidade de programas de fidelidade. E eu também tenho um sitezinho agora com a pandemia de e-commerce. Tá? Você pode fazer as compras online, você pode olhar no meu site, ver que campanha que tem, e eu tenho esse lance de SEO, que é Search Engine Optimization, onde eu vou pagar para o Google para fazer propaganda para mim. Tá? Quando a pessoa entra no site, comprar taça de vinho, aparece lá o supermercado, aparece muito site de e-commerce, eu quero que eles pensem em mim. Tá? Como que eu saio dessas fontes de dados e eu crio estratégias para aumentar vendas? Por favor, eu vou dar para vocês exatamente 1 minuto para vocês pensarem. Tá? Estou marcando aqui. 1 minutinho, dá uma pensadinha. É mais para elicitar essas aplicações desses modelos comportamentais, tá, gente? E, mais importante que tudo, por favor, nada de montar modelo elucubrante, tá? Vamos keep it simple, please. Beleza? Dê uma pensadinha aí, a gente aborda. Professor, bom dia. Opa, bom dia. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Queria entender a proposta do exercício melhor. Tá. A proposta é a seguinte. Você é gerente de planejamento, gerente estratégico de um supermercado âncora no shopping center. Tá? O teu CFO passou para você que ele quer 2 coisas. Ele quer aumentar a venda no teu supermercado, né? Aquele supermercado, tanto em faturamento total quanto em ticket médio. E o plano da empresa é expandir a malha. Eles querem abrir novas filiais, eles querem saber onde abrir novas filiais. Tá? Então, você tem esses 2 objetivos. Os dados que você tem são esses que estão aí. Então, como é que você sai desses dados para montar uma estratégia de aumentar venda e abrir uma nova filial? Como é que você usa esses dados para atingir esses 2 objetivos? Faz sentido, Afonso?
Perfeito, perfeito. Gente, deu tempo. Vamos lá. Agora, isso é uma coisa que eu devia ter falado na primeira aula, tá? Eu detesto falar sozinho e adoro perguntas. Tá? Se vocês não fizerem perguntas, eu faço as perguntas e eu estou fazendo as perguntas agora. Então, vamos lá. Quem se habilita a começar? O que vocês sugerem? Eu sugiro trabalhar com o partindo. Oi, Coutinho. Elcio aqui perguntando. Eu acho que essas informações do programa de fidelidade seriam de programa de fidelidade do supermercado. Do supermercado, né? Pode ser supermercado, pode ser tipo um DOTS da vida, pode ser outras coisas. Pode ser, por isso que eu coloquei programas no plural. Tá, mas isso aí é de informação de usuários do mercado, né? Exato. Tá bom. E isso aí está, de certa forma, relacionado com informações do ponto de venda, já que quem participa do programa de fidelidade ingressa com informações do ticket para poder ganhar pontos no programa de fidelidade, né? Perfeito. Tá bom. Então, com isso daí, eu tenho uma boa noção de onde está geograficamente alocada a minha base de consumidores. Correto? Então, eu posso partir daí, classificando meus consumidores em faturamento médio mensal e posição geográfica, eu posso ter uma certa noção de para que lado eu posso otimizar o caminho desses consumidores se eu abrir uma nova filial. Mas o estacionamento te dá a mesma coisa de uma maneira muito mais ampla, que você vai pegar o pessoal no shopping... Não, porque você não sabe a informação de onde o cara... Quem é o cara? Sabe, você não... Bom, tá certo. Bom, tudo bem. Mas eu concordo com o De Paula, viu, Elcio? Você sabe, porque para você não pagar estacionamento, você valida o teu cartãozinho no caixa. Então eu sei quanto tempo você ficou no shopping. Não, é porque eu vejo o seguinte, eu vejo a amostra do estacionamento maior, entendeu? Na hora que você cruza com a tua amostra... Bom, se bem que você não tem a origem do cara no estacionamento, é isso que você está dizendo, né? Eu não tenho a origem do cara, não sei exatamente quem que é o cara. Você junta os dados do programa de fidelidade com os dados de e-commerce e você tem o cadastro de uma boa base, sabe onde eles estão geograficamente. Sim. Que o e-commerce necessariamente requer o endereço para entrega, né? Sim, com uma qualidade muito boa, melhor até do que o do programa de fidelidade normal. Sim. Então, pessoal, geralmente, por exemplo, quando eu vou comprar naquela Decathlon, toda vez eles... Mas o caixa me pergunta de onde eu vim, onde eu moro. Certamente é uma pesquisa para ver se eu estou por exemplo, mas eu saio aqui da Zona Sul, vou lá para o Nova América comprar lá, entendeu? Ou seja, mas eles devem mapear quais são as pessoas mas só que de outros bairros que vão para lá comprar. Certamente visando ter uma nova loja, onde que eles vão abrir essa nova loja deles, entendeu? Porque eles têm e tem no Nova América, não tem na Zona Sul. E um outro lugar que eu vou também é por exemplo, no supermercado Pão de Açúcar. Toda vez que eu vou, o caixa pergunta: você conseguiu tudo que você queria comprar? Mas ou tem alguma coisa que você gostaria de comprar que você não encontrou aqui, né? E eu vejo também o seguinte: se for uma loja num shopping, né, você pode de repente mapear qual o segmento daquele shopping, qual são as outras lojas, né, qual o perfil daquele cliente do shopping, porque aí você busca ter produtos de repente que atendam aquele shopping. Se é um shopping que tem bastante coisa de esporte, por exemplo, né? Então você pode incrementar as suas vendas, produtos né, para a saúde, né, fitness, não sei. Perfeito. Mas, gente, lembra que o CFO tá na mesa aqui, tá? Para ele, inicialmente, expansão, primeiro, antes de tudo, é um custo. Como é que a gente vai aumentar a venda no meu supermercado amanhã? Se eu contratar um serviço, na hora que aquele celular entrar no shopping, eu começar a disparar ofertas do supermercado. Cuidado só com a proteção de dados, tá?
que aí talvez você não consiga essa sim. informação que ele entrou tão fácil. Então, mas o que acontece? O contratante, vamos dizer, não precisa ter informação direta, né? Ele tem informação indireta, né? Mas tem um probleminha de LGPD aí também, mas vamos assumir que o probleminha está resolvido. Tem, eu sei que tem. Vamos assumir que o probleminha está resolvido. Não vamos ver isso como gargalo, tá? Uhum. Então, casar os horários dos picos de estacionamento com as promoções, acho que pode ser uma possibilidade aí de você aumentar as vendas. como é que você monitora o sucesso dessa iniciativa? Lembra que o Pela CFO está comparação te ouvindo aí, hein? Comparação Sim, do sim. faturamento, não? A gente tem a informação do que está passando no caixa, né? Aí você casa esse dado aí com os picos de estacionamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ao invés de da gente também, a gente pode ver o aumento do faturamento, mas um ponto que eu acho que valeria a pena seria o aumento da margem, né? Porque eu estou gastando água, luz, telefone, estou gastando um monte de coisa, mas se eu estou tendo maior volume nesse pico de tempo, nesse momento de pico de pessoas, a minha margem ela fica maior porque eu estou tendo o mesmo custo operacional, mas eu estou faturando mais. Pode ser também? Com certeza. Estava esperando alguém falar sobre isso. Muito obrigado. Porque não adianta nada. Por isso que eu coloquei faturamento e ticket médio. Eu posso aumentar o meu faturamento dando desconto. Não posso? Colapsa a minha margem. Mas se eu tiver um aumento de ticket médio, eu estou vendendo mais para a mesma pessoa. Vem cá, isso é o conceito de produtividade e não de produção, entendeu? Mas então, na realidade, é o seguinte, o que você tem que fazer é só aumentar o fluxo no supermercado, dá o mesmo efeito, Thales. Como é que você aumenta o fluxo dentro do supermercado? É isso, aumentar o número de pessoas indo ao supermercado, você tem esse efeito o tempo inteiro, entendeu? Porque produtividade é isso, é o que o Rodrigo falou do mesmo. É a quantidade, o volume de coisas que passam pelo... É assim, quanto maior a fila no caixa, melhor para o supermercado, mas só você trazer mais gente, cara. Eu não tenho a menor ideia, Rodrigo, na boa, eu não sei. Não, a ideia é justamente para fomentar esse tipo de discussão, porque por trás disso tudo, o que vocês estão descrevendo são os 3, 4 modelos preditivos. Tá? Eu estou usando isso para justamente trazer para o conhecimento de negócio de vocês, lembra que eu falei que é essencial o conhecimento de negócio? Para montar um modelinho, para que quem vai montar esse modelinho preditivo, podem ser vocês, pode ser uma consultoria, pode ser o time interno de vocês. Tá? Mas vocês precisam ter esse questionamento crítico para quando vier um bando de nerds mostrando um modelo preditivo para vocês, com os resultados, você pergunta, beleza, como é que eu implemento isso? O que mais que você está usando? Tá? E só para falar para vocês, esse exemplinho aí é meio que o meu exercício de recrutamento. Tá? Quando eu vou recrutar cientistas de dados, eu passo esse caso para eles, sempre. Tá? E pergunto, dependendo das perguntas, eu recruto baseado nas respostas a esse exemplo, tá? Claro que eu dou mais exemplos, dou mais informação, tá? Não é uma coisinha de 5 minutos. E também eu consigo inferir a senioridade da pessoa, do cientista de dados, pelo jeito que ele pensa, tá? Então, isso é bem comum, tá, para mim, é bem relevante e tem funcionado para mim faz anos, tá, esse exemplinho. Que justamente ele cita esse tipo de questionamento que vocês estão levantando. Tá bom? Então, fica aqui a dica, vão pensando como é que vocês poderiam aumentar, como é que vocês montariam um projetinho, tá? Como é que vocês monitorariam isso. Pensa como finanças mesmo, tá? Como é que, pô, legal, vai aumentar esse modelinho. Como é que você mede isso, cara? Fulano, como é que você está medindo? Eu estou aumentando em 10% do seu faturamento. Como? Quando? Onde? Por quê? Me explica isso. Tá? Aí o pessoal que está no grupinho de FP&A também, né? Cara, é a mesma coisa que a gente vai ter que fazer para o pipoqueiro, para o João Pipoqueiro. É a mesma coisa. Tá?
Mas, só para não passar muito do tempo, Professor. vou falar para vocês alguns modelinhos que nós vamos abordar na semana que vem. Tá? O primeiro algoritmo chama-se... Espera aí, o Afonso está com a mão levantada ali, Coutinho. Oh, desculpa, fala lá, Afonso, porque eu não consigo ver vocês com a mão levantada. Grita aí, Afonso. Não, eu não sei como é que vê, eu só sei levantar a mão aqui. Enfim, não, é só porque você colocou, foi até talvez um pouco ao pé da letra ali, mas eu acho que a gente não pode ir ao pé da letra. Você pediu como a gente aumenta o número de vendas, né? Você pode aumentar o número de vendas fazendo uma promoção que vai aumentar o seu custo, consequentemente a margem líquida disso aí não vai se compensar. Então, eu estou entendendo o vendas, você falou, como margem líquida, correto? Também, exato. Exatamente. Entendeu? Que é relevante para o negócio é a margem líquida. Vendas e aumentar meu custo operacional. Vou sortear uma Mercedes classe A, sei lá. E aí você aumentou muito o seu custo, não sei, uma Ferrari, e aí você vai vender mais, porque as pessoas vão se atrair, mas a sua margem líquida, que é o que te interessa, não vai se compensar. Perfeito. Tá? Um pontinho aqui de modelo comportamental, tá? Já que você levantou isso, eu vou falar logo agora. Na linha do lobo, eu coloquei mais gente para dentro, tá? Eu quero aumentar a produtividade daquela compra. Não é só colocar mais gente na fila, mas o carrinho vai ficar mais cheio. Entra naquele ponto de venda casada. Se eu sei do programa de fidelidade, quanto aquela pessoa gasta de supermercado, e eu tenho, pelo programa de fidelidade meu ou dos outros, o histórico de venda, de compra daquela casa, por exemplo, tá? O marido ou mulher, dependendo de quem que vai, tá? No ponto de venda, eu consigo inferir o que mais aquela pessoa poderia comprar numa venda casada. Isso aumenta o meu ticket médio. Então, mesmo que eu não traga mais gente para dentro, quem está lá dentro vai comprar, ao invés de R$100 por compra, vai comprar R$120. Eu já aumentei meu faturamento aí a custo zero. Tá? Segundo ponto, o exemplo do camarão congelado. Tá? Camarão congelado ou vinho, tá? São dois produtos para um supermercado horríveis de se ter. Tá? Primeiro que ele é caro, ele gasta um espaço premium, que é o freezer, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você não pode desligar que o bicho estraga. Piscou para ele, ele estragou. Tá? E você sabe exatamente o que o camarão estragou, você não tem como esconder. Tá? E joga fora. Mas, ele sendo premium, muito pouca gente vai lá só para comprar camarão congelado. Tá? Como é um produto premium, tem essa aura de uma coisinha melhor, uma coisinha mais gostosa, uma celebração. Então, sempre tem produtos associados a ele. A ideia de se fazer esse algoritmo aqui, de associação, o Market Basket, a análise de carrinho de compra, é para entender o que mais aquele cliente pode comprar. Pode ser que seja uma coisa bem simples, ele está comprando camarão, ele já chegou para comprar camarão congelado, então você vai vender para ele um vinho. Pode ser um vinho mais caro, pode ser um vinho mais barato. Ele vai precisar de arroz, vai precisar de mandioca para fazer um bobó. Tá? A empim, no caso, né? Tanto faz, aí tem que... o macaxeira, tem que... as permutações regionais aí. Tá? Então, você pode ver o que mais que a pessoa vai comprar. Mas, Coutinho, legal saber isso depois que ele saiu, né? Que eu analiso os dados. Sim, normalmente é isso que a gente faz. Tá? Então, se você faz uma campanha de camarão congelado, geralmente é porque você está perto de perder o produto, tá? Então, você está querendo se livrar dele do seu freezer. Mas se você entender que quem compra camarão congelado também compra vinho, também compra a empim, mandioca, dependendo do nome, né? E compra outras coisas, você pode fazer uma campanha nesses produtos mais baratos, no qual o impacto no teu faturamento, na tua margem, vai ser muito pequeno, para fomentar uma compra de um item premium tipo camarão congelado. Está fazendo sentido, gente? Esse é um ponto importante e meio complexo. Alguma dúvida aqui nessa lógica? Não, faz todo sentido. Eu recentemente fui num mercado e queriam me vender um produto que eu não sabia como preparar, como cozinhar,
E eles me vieram com a receita. Olha, você leva isso aqui, a receita é esta, você compra mais isso, isso, isso e faz. Pronto, Exato. comprei. Esse é um exemplo clássico, tá? Você chega nesse ponto através desse algoritmo aí de análise de associação, o Market Basket MBA. A gente vai ver isso na semana que vem, tá? Tem mais mais um modelinho. Alguém falou? Elcio, o Elcio que está falando. Eu estou observando aqui, o mercado aqui perto de casa, ele está querendo fazer algumas gracinhas dessa com análise de dados, tá certo? Uhum. Só que existe um problema que, às vezes, eles não percebem que existe uma segmentação de produto que eles não parecem estar observando direito. Vou pegar aqui o exemplo, para mim, mais notório, né? Que aqui em casa a gente compra muito leite e, de vez em quando, eles fazem promoção do leite, mas não percebem que na gôndola tem 2 datas de validade sendo vendidas. Por exemplo, essa semana eu estava vendo que tem uma certa parte de um lote que vence em abril e uma parte que vence em junho, do mesmo leite, tá? Uhum. Claro que se é o mesmo leite, os dois lotes têm o mesmo preço. Mas eles acabam disponibilizando dois lotes que vão ter 2 valores para o consumidor que são diferentes, né? Exato. Às vezes eles não estão percebendo que eles estão criando esse mesmo problema para eles. Porque outro dia, por exemplo, eles puseram promoção porque tinha um lote desses que estava vencendo no final da semana, puseram uma promoção fortíssima e enquanto eu consegui comprar de um lote do mesmo leite que estava para vencer dali a 2 meses. Então, pude comprar bastante leite a um preço ótimo, né? Tem também como a gente começar a perceber que o mercado está cometendo esse erro de criar uma segmentação de produtos que ele não está percebendo? Com certeza, com certeza. Tá? Isso aí a gente vai discutir em mais detalhes na semana que vem. Tá? A maneira fácil de fazer isso é a operação. Tá? Isso aí é besteira de restoque. Tá? Você sabe que você tem aquele leite indo para vencer, você limpa a tua gôndola do produto que vai demorar mais, põe tudo lá, faz a campanha, vendeu, você traz de volta o produto do estoque. Tá? É isso que eu ia falar, é um problema mais de organização, um problema mais da linha de... Eu sempre puxo para a linha de produção, né? Como se o estoque fosse uma linha de produção até a gôndola. E aí você não está tendo a organização correta da fila do teu produto. Mas para você fazer isso com um produto, essa observação pessoal é fácil. Mas para fazer isso com 20 mil produtos, às vezes é um pouco mais complicado, né? Então, às vezes mas aí você tem a entrada. Se você tem, por exemplo, se você tem uma empresa de varejo, você tem o recebimento, você tem essas transações que acontecem. Por exemplo, sim, loja americanas. Você tem o comprador compra, vai para o CD, do CD vai para a loja e dentro da loja tem as entradas por lote. O que está acontecendo aí o gerente da loja, ele recebe e fala, poxa, é tudo leite. Na verdade, não, era para ter o pallet do leite que vence primeiro e depois o pallet do leite que vence depois e ele cumprir essa regra. O que não está acontecendo aí é uma questão operacional só. Então, sim, o dono da empresa pensou legal, com análise de dados e tudo mais, mas na ponta não tem essa particularidade, não tem esse trick da pessoa pensar, poxa, chegou o primeiro lote, a gente precisa zerar esse primeiro lote para depois zerar o segundo. Não teve, sei lá, treinamento ou esclarecimento de um processo, não tem um patch, não tem um processo de execução de tarefa que viabilize essa questão, entendeu? Uhum. E como que normalmente eu vejo um financeiro agressivo identificando isso e dando cacete em operação, eu já vi isso mais de uma vez, é que aonde você pega é o que a gente chama em spoilage, tá? Produto estragado, tá? Waste. Você fala, olha, eu fiz campanha para o leite, para aumentar, então tem todo esse modelinho preditivo, eu fiz a campanha, eu morri nisso aí para poder fazer coisa. Eu perdi dinheiro para fazer essa campanha.
Beleza. Eu fiz essa campanha, vendi mais leite. Mas, paralelo a vender mais leite, eu joguei mais leite fora, por prazo de validade. Aquela história. O Elcio levou só de 2 meses. É isso, Rodrigo? Como o Elcio levou de 2 meses, sobrou na gôndola o de uma semana e ele estragou e você aumentou o teu waste. Exato. Exatamente isso. É assim, Elcio, que você consegue gerenciar, com esses 2 pedaços de informação, 20 mil produtos. Nessas campanhas de marketing, você tem que analisar campanha a campanha, né? O que foi vendido, e você acompanha o waste daquele produto. Ou o giro de estoque, se não for um produto perecível. Coutinho, Opa. no supermercado, dentro da gestão de categorias, você tem um relatório muito importante nesse sentido, que é o relatório de quebra. E aí com isso, você consegue saber qual é o setor e o departamento dentro do supermercado que está quebrando mais. E aí você consegue, nesse primeiro momento, endereçar os seus esforços justamente para aqueles setores que estão quebrando com em bastante quantidade. Aí você vai perceber que é o repositor que não foi treinado o suficiente, que ele não entende aquela questão do FIFO, primeiro a entrar, o primeiro a sair. Ele não entende que quando ele vai repor a banca, para o repositor de loja, é muito mais fácil ele simplesmente preencher os espaços vazios do que ter que ficar desmontando a gôndola, tirando tudo para repor aquele produto. Mas aí é onde a gerência tem que entrar para poder fazer esse treinamento, fazer ele entender. Em determinadas situações, às vezes é importante até um tipo de premiação para os repositores, de forma a estimular esse tipo de trabalho, entendeu? Com certeza, com certeza. Mas, gente, voltando para o básico, tá? Eu estou mostrando uma classe de algoritmos de ciência de dados para facilitar a venda do financeiro, tá? Então, imagina que agora você não só está... Eles estão discutindo que a gente está conseguindo aumentar a venda, aumentar a margem líquida, tanto vendendo mais e evitando que eu perca mais produto. Então, vocês estão abordando, não sei se vocês perceberam, tanto faturamento, receita, quanto custo, tá? Usando o mesmo algoritmo de 2 formas diferentes, com 2 vieses diferentes. Eu quero que vocês comecem a ter essa noção de modelo preditivo, para quando vocês tiverem modelo preditivo na vida real, aí no trabalho de vocês terem essa análise crítica. Gente, eu já passei 5 minutos, antes de eu apanhar do Marcelo, que eu estou atrasado de novo. Última chance de dúvidas e o resto a gente aborda semana que vem com dados. Eu vou trazer uns arquivinhos, eu vou compartilhar os arquivinhos no grupo lá do Telegram antes, para vocês poderem brincar. Vou ver se compartilho até terça, quarta-feira da semana que vem. E vocês podem brincar com isso à vontade, tá? Ou pelo menos terem uma ideia dos dados, ou pelo menos a descrição dos arquivinhos que a gente vai dar uma olhada. Gente, tudo tranquilo? Ou dúvidas? Não, tudo tranquilo. Beleza. Tudo tranquilo, Rodrigo. Obrigado. Tranquilo, mas... Mais ou menos. Você só me deixou com certeza que eu sou manipulado o tempo inteiro, mas tudo bem. Você é. Aliás, nós somos. E a gente vai discutir jeitos de manipulação semana que vem. Cuidado. Queridos, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Coutinho, uma gentileza aí, cara. Você agora está como host aí, cara. Que a gente pediu para mim devolver o host, tá? Mas antes, para por gentileza de gravar. Já foi, já. Devolver o host para mim? Calma. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Make host para mim. Marcelo, make host. Make host. Yes. Pronto, tá comigo aqui então. Então, beleza então. Tô parando aqui o nosso lá, paramos lá o YouTube.